Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar com vocês aqui mais um ano nessa conferência. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio que me concede de estar aqui com vocês essa noite. Deus continue abençoando a cada jovem, a cada adolescente, a cada irmão, cada irmã dessa igreja. Que o Senhor continue sendo glorificado na vida de vocês. O congresso está lindo demais, cada oportunidade, cada departamento que tem tido essa oportunidade tem exalado a essência do Espírito Santo de uma forma diferente. Isso demonstra o carinho, a dedicação de vocês para que essa obra ela seja feita. A gente sabe que um congresso desse, com essa envergadura, como o pastor falou aqui, não é feito num final de semana, não é feito em uma semana, mas há muitas lágrimas, muitos propósitos para que tudo isso acontecesse e muita dedicação de vocês. Então, desejo do meu coração que até o final o Espírito de Deus surpreenda vocês de maneira extraordinária, que vocês possam suprir as expectativas dos céus para esse lugar e que os céus supram as vossas expectativas também. Amém? Minha gratidão ao anjo dessa igreja, pastor José Carlos. Obrigado. Deus continue abençoando sua vida, sua família sacerdotal. Hoje eu sou pai, tem um ano que o Senhor me deu esse privilégio. E hoje, quando eu chego numa igreja e eu consigo ver o que eu vejo aqui, são atributos que hoje mexem comigo. Eu acho que a maior satisfação de um pai é ter os filhos ao seu lado no altar, fazendo a obra de Deus. Que o Senhor me dê essa graça. Se Ele não voltar até lá, que eu veja a minha filha também, eu passando o bastão para ela. Para os meus filhos, que eu estou só no começo, viu? Glória a Deus. Quero agradecer também ao pastor Alex. Glória a Deus. Pastor Márcio deve estar por aí resolvendo alguma questão administrativa. Pastor Carlos Eduardo, que é o nosso Dudu, figura ímpar aqui do Lins. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado pela generosidade de me permitir participar desse congresso. Eu sei que de forma literal, né? Eu sou o menor da casa e espiritual também. Deus abençoe vocês. Minha esposa já foi apresentada, ela deve estar aí por fora, porque minha filha, ela é pentecostal. Os irmãos que estão ali ao redor devem ter percebido. Ela não deixa ninguém cultuar, irmão. Ela quer falar mais alto do que todo mundo que pega esse microfone. E aí a minha esposa tem que sair para não atrapalhar os irmãos. Mas eu quero aqui deixar registrado o quanto ela é importante na minha vida. E elas duas são o maior presente que Deus poderia ter me dado nessa terra. Tá bom? Ore por mim, pela minha casa, porque nós carecemos de oração. Quantos ainda têm fome e sede de ouvir Deus? Diga amém. Amém. Ô glória. Então abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Glória a Deus. Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Glória. Vou ler aqui, porque aí fica todo mundo na mesma versão, fica mais fácil. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pai, nós te agradecemos, Senhor,
pelo privilégio que temos de estar essa noite na tua casa, para ouvir a tua voz. Senhor, a palavra é tua e essa igreja pertence a ti. Mais uma vez, Senhor, fala conosco nessa conferência. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que o teu Espírito ele tenha total liberdade em passear por essa casa essa noite. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser salvar, salva. Se tu quiseres, ó Deus, batizar com o teu Espírito, batiza. Deus, amarra-nos essa noite no teu altar, Senhor. Leva a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Senhor, que só saia da minha boca aquilo que vier do teu alto e sublime trono. Fica conosco, Pai, até o término desse culto. E nós prometemos, ó Deus, tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Se você pode, tome o seu assento, glorificando, exaltando, engrandecendo ao nome do nosso Deus. Olhe para cá, redobre sua atenção. Me empresta sua mente aqui por alguns segundos. Eu prometo ser breve, mas eu quero ser fiel ao que o Espírito de Deus ele já tem comunicado ao meu espírito para essa noite, para esse culto, para esse momento. Eu acho que ler Joel capítulo 2, versículo 28, hoje aqui no LED, é extremamente confortante, porque já foi feita essa oração a pedido que o Espírito de Deus se manifestasse. Nós já vivemos e já experimentamos, como foi falado aqui, manifestações do Espírito Santo de Deus. Então o ambiente, ele é sugestivo demais. Mas já imaginou o tempo em que essa profecia foi liberada? E no sentido, no contexto que Joel estava, as pessoas que estavam ouvindo ele falar sobre um derramado Espírito, quão desafiador, pastor, deve ter sido isso, porque Joel e Obadias são os profetas menores mais antigos que tem. A profecia de Joel está datada em aproximadamente 835 a.C., no tempo da lei. E quando nós ouvimos essa profecia, algumas barreiras que precisavam ser jogadas por terra, alguns desafios que precisavam ser vencidos. Que desafio é esse? Porque o Espírito de Deus no Antigo Testamento, ele tem uma atuação diferente do Novo Testamento. O Espírito é o mesmo, como Paulo escreve aos Coríntios, ele é o mesmo, mas a forma dele se manifestar no Antigo Testamento, ela difere do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele tinha um propósito. Pergunte para mim qual? Capacitação. O Espírito de Deus ele tinha uma finalidade, capacitação. No Novo Testamento, no tempo da graça, no nosso tempo, ele tem outra atuação. Qual? Ele tem a atuação de transformação, regeneração. É ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É ele que proporciona ao homem uma mudança, uma transformação, para que possamos viver uma nova vida em Cristo. Mas no Antigo Testamento, no modelo pelo qual Joel está profetizando, o Espírito de Deus ele tem um caráter, que é a de capacitar. Vocês vão entender que o Espírito de Deus, Dudu, ele era o responsável em tirar o homem do seu estado natural e levá-lo até o lugar onde Deus queria que ele chegasse. Esse homem poderia ter habilidades, esse homem poderia conhecer pessoas importantes, esse homem poderia ter talento, mas o que fazia ele sair do seu ponto de partida e chegar aonde Deus queria era o Espírito Santo de Deus. É por isso que você vai ver Deus pressionando a Samuel, dizendo: vem cá, até quando você terá pena de Saul, quando eu em meu coração já o rejeitei? Enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu já me provi de um rei. Ele tem a chamada, ele tem a vocação, mas está faltando algo que vai fazer ele chegar até o trono. O que? A unção.
que será derramada sobre a cabeça dele. Se aquela unção não desce, Davi não chegaria no trono, porque somente a unção faz de um pastor de ovelhas malhadas sentar entre os príncipes de Israel. Somente a unção de Deus. Números capítulo 11, você vai ver Moisés abrindo o peito diante de Deus e dizendo: eu não aguento mais. Esse povo é um povo obstinado. Uma hora está te adorando, outra hora está querendo voltar para o Egito. Eu não gerei esse povo, eles não saíram das minhas entranhas. Então faz o seguinte: me mata, porque eu não estou mais disposto a ficar diante desse povo. Não quero mais levar ninguém a lugar nenhum. Deus olhou e disse: Moisés, você não quer morrer, você está cansado, você está desgastado. Eu já sei o que fazer. Você precisa de ajuda. Separa 70 anciãos do povo, pessoas de bom testemunho, de boas índoles, que já têm respeito da comunidade. Leve eles até a tenda e ali coloque eles em ciclo. Eles já têm conhecimento, eles já têm um bom testemunho, mas eles não têm o principal. Pergunte para mim o que? O Espírito de Deus. Eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre esses 70 homens. Eu tirarei do Espírito que está sobre você e derramarei sobre eles. Qual é o maior desafio de entender Joel capítulo 28? Porque o Espírito, a Bíblia diz que ele será derramado a toda criatura. Algo que eles só viam sobre reis, sobre príncipes, sobre profetas e sobre sacerdotes. O Espírito não era dado para quem quisesse. O Espírito não era franqueado para quem buscasse. O Espírito não era dado para quem tinha fome, não. Para receber essa presença, ele tinha que ter uma missão específica, porque essa era a missão e o propósito pelo qual Deus queria. O segundo desafio é porque Joel fala de um derramar. Derramar aqui não fala de desperdício. Derramar aqui fala de abundância. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele era dado sob medida. O Espírito, ele não repousava, ele não habitava dentro do homem, pastor, mas ele repousava para uma missão específica. Ou seja, quando Deus queria usar ele, o Espírito vinha, se apoderava dele, ele era usado, mas o Espírito voltava, ele não habitava dentro do homem. Você percebe que quando Davi ele vai compor salmos, como o Salmo 23, o Salmo de número 139, o Espírito de Deus vinha sobre ele, e ele compunha coisas como que do tipo: para onde fugirei do teu Espírito? Se subir aos céus, tu ali estás. Se descer aos mais profundos do abismo, ali estarás. Se subir nas asas das alvas, até ali tu me encontrarás. Para onde que eu fugirei do teu Espírito? O Espírito não habitava. O que eles tinham era visitação do Espírito Santo. Alguém acredita, ao olhar a história de Sansão, que ele era um homem alto, forte, poderoso? E se eu te disser que talvez Sansão era do tamanho desse pregador aqui que prega essa noite, você se escandaliza, né? Porque a gente costuma acreditar que o que ele fazia vinha dele, mas na verdade o que ele fazia vinha de Deus sobre ele. O Espírito vinha e ele matava 1000 homens com uma queixada de jumento. O Espírito vinha, ele arrancava portões de cidade. O Espírito vinha e ele se desvinculava das amarras. Por quê? Porque o que diferenciava Sansão não era quem ele era, mas era o que repousava sobre a sua vida. Os homens não entendem de derramar, porque o Espírito de Deus, ele era dado sob medida, era conta-gota. Os homens não entendem essa linguagem, porque isso é distante para ele. É por isso que você vê, quando Eliseu está olhando Elias fazendo sinais e milagres, Elias fazendo maravilhas, Eliseu olha e está dizendo: eu sei já o que eu preciso, eu já sei o que eu quero. Elias diz: a gente vai ter que se separar, mas pede, se Deus essa graça, ele vai te entregar. Eliseu, sabendo que o Espírito de Deus era dado sob medida, ele olha para Elias, ele diz: eu já sei o que eu quero. E Elias disse: pede. Ele disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está
sobre você. O que Eliseu está dizendo é: eu quero mergulhar mais, eu quero ir mais fundo, eu quero experimentar mais. Eu não estou satisfeito só com isso que eu já vi, eu quero ir além em Deus. Tem alguém aqui que tem essa fome e tem esse desejo? Porque o Espírito de Deus, ele era dado sob medida. Os homens não entendiam isso. Aí vem Joel em 835 antes de Cristo, e ele diz: e há de ser que derramarei desse Espírito. O que era dado sob medida agora vai ser despejado. E ele diz: sobre toda a carne. O que era para reis, o que era para profetas e para sacerdotes, agora eu vou trazer para todo mundo. Você consegue ter noção do que eu estou pregando essa noite? Os homens não conheciam Deus. Os homens ouviam falar de quem Deus era, porque eles sempre precisavam de alguém que intermediasse o seu relacionamento. Pegava a oferta, trazia para o sacerdote, para os levitas, eles levavam até Deus, e depois os profetas traziam a orientação de Deus para o povo. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santo dos Santos, e ali ele tinha uma experiência real com Deus. Tu já imaginou o que é estar no LED e todo mundo do lado de fora, e somente o pastor José Carlos entrar nesse culto e só ele experimentar Deus? Era o modelo de culto do Antigo Testamento. O sumo sacerdote entrava ali, experimentava Deus, e se Deus aceitasse o sacrifício, porque o lugar era tão santo que ele entrava com uma corda amarrada na cintura. Se Deus não aceitasse o sacrifício, a santidade de Deus matava ele ali dentro, e ninguém tinha autorização para tirar o cadáver, então a corda puxaria o seu corpo. Mas se Deus se agradasse dele, você tem noção que está diante da arca da aliança, da arca do concerto. Eu imagino o corpo dele arrepiando, os seus olhos se enchendo de lágrima, o seu peito explodindo de alegria, e ele pulando lá dentro sozinho, e ele bailando lá dentro sozinho, só ele ali dentro, sabendo o que era ter Deus na sua vida. De repente ele sairia do lado de fora para uma multidão dessa e diria: gente, o que eu experimentei lá dentro, eu não sei compartilhar com vocês em palavras. Meu corpo arrepiou, minha alma se encheu. Eu só posso dizer uma coisa: o que? Deus é real, a presença dele é real. E as pessoas voltavam para casa, conversavam na mesa pensando: como é que deve ser arrepiar, como é que deve ser chorar, como é que deve ser sentir ele na sua alma. Mas os homens não sabiam, porque o Espírito de Deus, ele escolhia quem ele queria usar, ele escolhia. Só que a profecia de Joel foi lançada, e os que ouviram não viveram ela. Mas 835 anos se passaram. Ele veio como um galileu, ninguém olhava para ele e não dava beleza alguma para que o desejássemos. Ele veio bem simples, e alguém perguntava: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele fica 30 anos no anonimato, desce as águas, e João olha e diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Eu vos batizo com águas para arrependimento, mas ele vos batizará com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Cadê os músicos? Eu estou sentindo ele aqui. Com fogo. Hoje é noite de batismo com fogo. Estou sentindo a graça dele essa noite. Estou sentindo ele na casa. Vai, Jesus, começa a curar aqui, começa a dar vida aqui, começa a restaurar ali. Só que ele não foge da missão. Qual? A cruz do Calvário. Ele está indo em direção à cruz, porque ele sabe que esse é o caminho de um novo tempo. Ele está indo em direção à cruz do Calvário. Vai Jesus de Nazaré até ali. Ele sobe no madeiro. Quando ele é preso no madeiro, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Há quem diga que ele se entrega porque ninguém tira a sua vida, mas ele a dá de forma generosa. Ele grita: Pai, eu entrego a ti o meu espírito.
quando Jesus morre na terra, o mundo sente o impacto da morte do Filho de Deus. O evangelista Mateus começa a narrar o que acontece quando ele entrega o seu Espírito. A terra começa a tremer, todos começam a olhar dizendo: meu Deus, os soldados já estão incomodados, será que é ele? O que a profecia diz é ele. O chão começa a tremer, a Bíblia diz que o céu escurece e o sol não brilha mais. O impacto foi tão grande que os mortos começaram a ressuscitar e entraram em Jerusalém andando. Tudo isso mexe comigo, pastor Alex. O chão tremendo, o céu escurecendo, os mortos ressuscitando. Mas o que mais me encanta é que a Bíblia diz que no Santo dos Santos, aquele véu grosso que separava a presença dos homens da presença, o véu ele é rasgado. E agora ele diz: chega, Deus está preso. O Espírito veio, e ele está no LED. Ele está no LED. Quem pode adorar? Vai. Quando o véu é rasgado, o Espírito de Deus, ele veio para nós. Só que agora ele não visita, pastor Alex. Agora ele diz: eu vou morar, vou fazer morada dentro deles. Olhe para cá, quem me ouve diz amém. Eu termino aqui agora. Quando você olha para esse texto no Antigo Testamento, como o Espírito de Deus ele era dado sob medida, quando Deus escolhia alguém, tinha que levantar as mãos e glorificar. Mas quando o véu é rasgado, a gente teve uma chance. Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Quando o véu ele é rasgado, nós tivemos uma chance. Se fosse no Antigo Testamento, essa família sacerdotal aí, ó, de irmão, de filho, estava bem na fita. Mas eu, pastor, que não tenho pai crente, que não tenho ninguém crente, nenhum pastor na minha família, eu era lascado, porque não tinha sangue azul. Mas o véu foi rasgado. Oh meu Deus do céu. E ele agora pega homens que não tinha nada, que não tinha possibilidades, e ele diz: vou te dar um banho no sangue, firmar teu pé na rocha, vou colocar um novo cântico na tua boca. Prega, 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 prega. O véu foi rasgado. Nós tivemos uma chance. Eu tive uma chance, porque era Deus que escolhia relacionar-se com Deus. Pastor, era uma via de mão única. O homem não ia até Deus, era Deus que vinha até um homem. Você não vê Moisés dizendo: Senhor, me usa, quero ser um profeta na tua casa. Tu não vê Jeremias dizendo: Deus, estou subindo um monte, quando eu pegar naquele microfone me usa. Não era o homem que ia até Deus, era Deus que ia até o homem. E veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias, era Deus que vinha. Você não vê Abraão dizendo: me tira dessa terra de idolatria, não. O Senhor foi até Arás dele em Ur dos Caldeus e disse: sai da tua terra. Era Deus que ia atrás do homem. Você não vê Moisés dizendo: me usa. A ovelha se perde, Deus indo atrás dele: vem, eu te chamei. Não foi Davi que pediu, foi Deus que foi atrás de Davi. Os homens não pediam para ser cheio, mas quando o véu é rasgado, Jesus ele ensina: agora é assim, quando vocês orarem, atraiam ele. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, venha, venha o teu reino. Vai a Deus. Nós agora temos acesso a ele. Agora a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, meu irmão. Se tu entrou aqui com sede, se tu deseja ser usado por ele, ele está dizendo: vem que eu te encho, vem que eu
te levanto, vem que eu te uso. O véu, ele foi rasgado. Alguém tem fome aqui? Alguém tem fome aqui? Alguém tem sede aí? Então sacode ele e diz: é hoje. Eu vim pregar para os famintos. Eu vim pregar para os famintos. Yuri, não sou batizado no Espírito Santo. O véu foi rasgado. Sai do teu lugar e vem à frente. É hoje. Yuri, não fala em outras línguas. É hoje. Hoje. É hoje. Oh! Eixe. Ele me calamará e assure. Abre, vai! Abre a boca! Atrai o noivo! Atrai o noivo! Atrai! Mais! Fogo de Deus! Fogo de Deus! Olha ali já sendo cheio! Olha ali já sendo cheio! Fogo! 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 Ele já está enchendo gente aqui essa noite, meu irmão. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Mais Jesus, mais. Batiza. Derebacaramaia sorebicanderebia. Elemaraia kemi condorabaraia. Olha Deus enchendo aqui. Olha Deus enchendo aqui. Olha Deus enchendo aqui. Batiza Jesus. Batiza. Nós queremos de novo. Nós queremos de novo. Seja cheia. Seja cheia. Fala em outras línguas. Vai. Começa a falar em outras línguas. Ele é bacana, fala. Começa a falar em outras línguas. Olha Jesus enchendo aqui. Olha Jesus enchendo. Enche Espírito Santo. Nós queremos de novo. Nós queremos de novo. Nós queremos de novo. Sopra, sopra. Tem fogo sopra, nos olhos. sopra. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo, tem. Seja Tem cheio. fogo nos olhos. Eu não imaginava. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode, Jesus está batizando. Pode morar. Tem fogo, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Recebe fogo. Que era lindo. Recebe fogo. Recebe fogo. Recebe fogo. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Tem fogo
morar aqui. Tá falando? Batiza Jesus. Batiza Jesus. Fala em outras línguas aí. Solta essa língua que tá aí, vai. Olha Jesus enchendo crianças aqui. Oh meu Deus. Batiza, Senhor. Batiza. Tudo que está aqui dentro é Jesus se batizando. Pode falar. Isso, fala. Isso. Mais Jesus. Mais Jesus. Mais Jesus. Jesus está enxergando. Jesus está enxergando. Jesus está enxergando. Olha Jesus batizando aqui, ó. Olha batizando aqui. Olha Jesus batizando aí atrás. Pode morar aqui. 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 Mais perto do monte, mais perto da morada, e vou ficar lá até te encontrar. Ele ainda tá subir no monte, ele ainda tá na casa. Ele ainda está aqui. Vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da morte, expando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada, e vou ficar lá até
estamos ao som da noiva te adorando, Cordeiro de Deus. Há uma igreja no Lins essa noite te celebrando. Que não passe de nós, Senhor, o teu Espírito. Derrama de novo a tua glória, Senhor. Faz outra vez entre nós, nós te queremos. Nós te queremos, nós te queremos. O Senhor está marcando ministérios aqui essa noite. O Senhor está levantando uma seara nova. Eis que eu estou levantando pregadores, profetas, cantores. Recebam dons essa noite. Recebam visões dos céus. Recebam cura. Quem entrou aqui enfermo, seja curado agora. Os tambores te adoram, Senhor. Os tambores te adoram, Senhor. Os tambores te celebram. Os instrumentos de corda te celebram. Os instrumentos de corda se celebram. Os órgãos se celebram. Senhor, nós celebramos os metais. Os metais te celebram. A noiva, a noiva, a noiva, a noiva. Maranata, Maranata. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quem veio adorar a Ele? O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Quantos podem celebrar a esse Deus? Quantos podem glorificar a Ele? Dê uma linda salva de palmas a Ele essa noite. Oh, Neremaia Soremicandaramas. Oh, aleluia. Vocês que estão aqui na frente, olhem aqui para mim. Eu não sei se dá para a gente contar quantos foram batizados aqui. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. O culto não termina quando o pastor impetra a bênção apostólica. Vai ter gente tendo sonhos espirituais nessa madrugada. Vai ter gente entrando dentro do quarto, achando que vai dormir, e ele vai entrar contigo dizendo: chegou a segunda hora. Deus vai atrás de gente aqui essa noite. Vai entrar no quarto de jovens aqui. Gente vai sonhar com os céus aqui. Deus está levantando ministérios. Ele está desemborcando vasos. O Senhor está te enchendo para um propósito. Ele quer te usar. Ele quer te usar. É por isso que Ele está querendo te encher. Olhe para cá, me escute. Não precisa sair daqui não, que a gente vai terminar aqui em festa. Glória a Deus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo.
Deixa eu te contar algo aqui essa noite. Quando o véu é rasgado, ele nos aponta um destino. Jesus disse, pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu vou à vida. Chegar num pai, agora você já tem um caminho. Quem? Eu não creio em Deus para um culto, irmãos. Eu não busco Deus para uma conferência. Eu busco Deus para uma vida de retidão. Deus só está começando algo aqui esta noite na vida de alguns de vocês. É numa conferência como essa que Ele marca a chamada Ministérios e Histórias, que Ele frustra os planos do diabo. Deixa eu te dizer um segredo que o diabo não quer que você saiba. O que você está fazendo aqui numa sexta-feira à noite, se tu não é crente? Irmão, será que os bares do Meia fecharam hoje? Será que as casas de shows estão de férias? Se tu está aqui dentro e ainda não aceitou Jesus, tu é mais crente do que tu pensa que é. Deus te trouxe aqui por um propósito, para te dizer, eu quero te salvar, para mudar a tua vida. Porque talvez você esteja perdido nos teus propósitos, mas Ele é o caminho. Você tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, ou ainda não é evangélico, e diz, Yuri, eu quero fazer uma aliança com Deus essa noite. Levanta a mão mais alto que você puder, eu quero orar por você. Se você está afastado ou afastada, na galeria, aqui na frente, no meio da igreja, e você quer voltar para Jesus, ou entregar sua vida para Ele, levanta as mãos. Agora, onde você estiver, eu quero orar por você. Talvez essa seja a última chance dessa noite. É noite de livramento de Deus para a sua vida. Você? Ele? Não, ali atrás. Você? Aqui, ó. Ela também? Vem aqui mais pertinho do altar. Já tem duas aqui, cadê a terceira? Abre um corredor para mim aqui, ó. Deus está falando contigo. Pensei que eu ia ter que te buscar lá. Ah, como o Espírito de Deus já estava queimando isso aí dentro. Ela também? Você também? Você também? Está acompanhando Ele ou está se entregando? Se entregou ontem, está com Ele. Glória a Deus. Irmãos, os céus estão em festa. Olha aqui para mim, vocês. Os céus estão em festa. Vocês três, olha aqui para mim, rapidinho. Essa decisão muda destino, muda história. Deus vai mudar a vida de vocês. Escute o que eu estou falando. Essa decisão tem um peso muito grande. Coisas que estavam travadas, amarradas. Essa decisão quebra vínculos com a nossa família, que eram maldições hereditárias, que era para a gente continuar carregando, e vai parar em você. Você consegue entender isso? Você não vai ser mais um na tua casa. Demônios que estavam vindo de gerações destruindo a sua família é em você. Por causa dessa decisão, Deus está dizendo, eu estou quebrando isso. Na tua casa eu quebro uma maldição. Tu serás diferente na tua família, porque eu te chamei para isso. Recebe a presença dEle. Recebe a presença dEle. Recebe a presença dEle. Começa a enchê-lo, Jesus. Enche com a tua presença. Quem pode celebrar essa noite? São 3 vidas a menos do inferno e 3 vidas a mais da eternidade.